Buenos días, Mariana. ¿Cómo estás, guapa? Tu estás viita, com este rostito de criancita, viita, muy guapa. Bom dia. Buenos días, tica. ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Bom dia. Bom dia, Bia. Tudo bem? Gente, tem aquele caderno de revisão, né? O qual eu falei com vocês. Nós estamos usando, né? Nós estávamos no Enem e agora nós vamos para o questão de vestibulares, né? Então, nós vamos pegar... A Mariana está com ele, né? Na página 160. Página 160, caderno de atividades, tá? Já, turma? Vocês acharam aí? Se encontraram aí? Então, olha só, linguagem no processo de comunicação, né? É a nossa primeira questão. Às vezes, vocês não se sentem um tanto indefinidos? Tem a Mafalda, minha gente, com vários pontinhos. Quando ela fala indefinido aí, está querendo falar da forma, é como se ela tivesse uma definição de forma. Mas quando ela está falando indefinido, ela não está falando uma questão de forma externa, física, né? Ela está falando de uma forma interior. É indefinição, é inconstância, é a indecisão, é você estar indeciso, né? Então, é como se você não tivesse uma definição de algo. Quando esses pontinhos todos que ela está dizendo aí, que nós estamos sendo formados, é pelas nossas incertezas, pelas nossas dúvidas. Estão conseguindo entender? Então, aqui no caso, né, a expressividade da charge decorre da concretização do tema por meio da relação entre diferentes planos de linguagem. Essa questão aqui da Universidade Estadual da Paraíba, né? É charge, né, turma? Se é charge, vai ter uma crítica, né? Está criticando o quê? Está criticando a efetivação do novo Código Florestal Brasileiro, né? Que foi aprovado no ano de 2012 e que sugeriu uma implantação insuficiente, ou seja, não suficiente para combater o desmatamento do país. Ou seja, eu pego, né? O Brasil é enorme. É aquela velha história, né, gente? As pessoas querem falar do número de casos da Covid no Brasil. Mas o Brasil é muito maior do que a Espanha, é muito maior do que a França, do que Portugal e etc. Itália. E aí, se eu tenho um país na dimensão geográfica do Brasil, significa que os meus métodos têm que ser muito mais eficazes, certo? Então, aqui no caso, a charge de Lila pode ser compreendida como um discurso dialógico, né? Um diálogo que representa uma perspectiva equivocada sobre a manutenção da reserva florestal no Brasil? Não, né? Simplifica a temática ambiental sobre a polêmica do novo Código Florestal? Claro que não, né, gente? Simplificar, ao contrário. Critica a atitude humana em relação à preservação florestal do território brasileiro. Isso aí.
critica a atitude humana em relação à preservação florestal do território brasileiro. É a letra C de casa. Terceira, considere o poema abaixo, de Carlos Drummond de Andrade, à luz da reprodução da pintura de Edvard Munch, a que ele se refere. Então, olha só, gente, na imagem do quadro, é um ser, né, uma pessoa com a mão no ouvido, querendo dizer que algo está incomodando, né? Por isso que é o grito. Aí Carlos Drummond de Andrade aproveitou, né, esta tela de Mink e escreveu um poema, O Grito. Aí ele ainda colocou que parece Mink, a natureza grita, apavorante. Doem os ouvidos, dói o quadro. Então, alguém está gritando, os ouvidos estão doendo com o grito, com o barulho, com o ruído que está sendo ouvido, e o quadro também está sendo doído com o grito, né? Então, o grito, né? Olha só, em 1863 a 1944, quando o Edvard Munch faleceu, o texto de Drummond, traduz a estreita relação entre a forma e o conteúdo da pintura? Sim. Mostra como o desespero do homem retratado repercute no ambiente? Sim. É como se alguém. Porque olha só, isso é verdade, né? No quadro. Ele está tão desesperado que as coisas vão ganhando formas e cores que não são tão quentes, né? Contém o mesmo exagero dramático e aterrorizante da pintura? Também. Interpreta poeticamente a pintura? Sim. Estas são corretas todas. A letra E. Olha só, gente, eu gostaria de ver aqui a definição com vocês do grito, né? Considerando uma das obras mais importantes do movimento expressionista, o grito retrata uma figura andrógena, né? Andrógena, que não tem forma, se é homem ou se é mulher. Pintada em cores frias, como eu falei para vocês, né? Sem cabelos, dominada pela angústia. O cenário ao seu redor está disforme, quer dizer, não tem uma forma, revelando como a personagem transfigura o mundo por meio de seu olhar desesperado. No verso, a natureza grita, apavorante. Drummond verbaliza a relação do ambiente com o ser angustiado da pintura, servindo-se da prosopopeia. Por meio dessa figura de linguagem, o poeta, o poeta antropoformiza, né, de é, é, antropofagia, né? Que de ser inanimado passa a agir como um ser humano. No caso, ele grita. É um ser que não, a gente não tem definição. E, de repente, esse ser começa a gritar, vivenciando sentimentos e ou sensações humanas. Já no verso dói os ouvidos, dói o quadro, Drummond mostra, por intermédio de palavras, a relação da pintura com o observador. Vamos para a próxima, né, gente? Então, vamos para a próxima questão. É um texto também da Faculdade FUVEST, né? Na mídia em geral, nos discursos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos repetidas vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado evidente. Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se dizer que, contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um dos usos possíveis
da linguagem à comunicação, mas caminha em sentido inverso quando se trata da cognição, do uso cognitivo da linguagem. Porque, então, a palavra cidadania é constantemente evocada se o seu significado é tão pouco esclarecido? Bem, turma, o que está falando aí? Né? Algumas palavras em português, elas sempre irão estar de maneira errada, né? Empregadas, o contexto errado. A palavra cidadania é uma delas. E outra palavra também, gente, que é muito voltada para essa questão, é a palavra excitado. Vocês já viram isso? Geralmente as pessoas acham que a palavra excitado é sempre algo voltado para sexo. E a gente sabe que não. A palavra excitado é quando você sente desejo por alguma coisa. Eu chego e falo assim: amanhã nós vamos fazer um passeio ao clube com piscina. Aí vocês ficam com aquela coisa de querer ir, ficam eufóricos. Isso significa, turma, que vocês estão excitados, né? Entenderam mais ou menos, gente? Sim. Sim, deu para entender. Sim, Bia. Então, olha só. Segundo o texto, em que consiste em uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem. Então, na linguagem, eu vou ter o uso comunicativo e o uso cognitivo. O uso cognitivo, cognição é inteligência, intelectualidade. Então, toda vez que eu for falar sobre cognição, inteligência, seria qual a intenção que eu tenho de passar na minha linguagem, de convencer ou não aquela pessoa que eu quero que a minha mensagem chegue. Então, no caso, segundo o texto em que consiste o uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem, explique resumidamente. Segundo o texto, o chamado uso comunicativo da linguagem visa comunicar uma ideia, não se atendo, para isso, ao valor conceitual da palavra. Já o uso cognitivo prende-se ao significado da palavra e consiste na capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. B. Responda sucintamente a pergunta que encerra o texto. Por que, então, a palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido? Geralmente, cidadania está muito voltada para a política, né, gente? Para a democracia. Então, a palavra cidadania costuma ser relacionada a contextos democráticos e evocada, de forma vaga, como atitude positiva e necessária a cidadãos de países com esse regime político, embora seu valor semântico não seja, de fato, evidenciado. Cidadão que exerce seus direitos e deveres nas decisões políticas e sociais no Estado. A associação com a democracia contribui para o uso indiscriminado da palavra cidadania em discursos que pretendem a aprovação do receptor a uma determinada ideia. Agora, 5, né, gente? Uma questão da UERJ. Uau! Não temos tempo a perder, gata. Para onde nós vamos tão rápido? Para o futuro. Aí vem as duas tartarugas, gente. Não tem que chegar muito rápido para o futuro, para não acabar esquecendo o presente no meio do caminho. Nos quadrinhos, as duas tartarugas fazem uma crítica em relação ao casal que está no carro. Explicite essa crítica em uma frase usando palavras diferentes
daquelas utilizadas pelas tartarugas. Em seguida, justifique por que a crítica é reforçada pela imagem das próprias tartarugas. Vamos lá, gente. Carpe diem, né? Expressão latina que significa aproveite o dia. Vocês sabem disso, né? A par de sua tradução literal, essa expressão é empregada com o sentido de aproveitar ao máximo o momento presente, viver o agora. A crítica ao casal é reforçada porque as tartarugas são animais de locomoção lenta, mas bem longevos, né? O que leva o leitor a concluir que devagar se chega ao longe. Número 6. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dix e fiados, né? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. O texto em pauta, integrante do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é errado entender que né, chama de reflexão imoral e obscura, porque não se faz entender nem no âmbito da linguagem, nem no da interpretação dos sentimentos de Marcela. Então, a letra D. A gente vai para o número 7, né? No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no título do filme Que Horas Ela Volta, um erro de português, revela a visão curta sobre como a língua funciona e justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, tem registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar, a esta altura do século XXI, que obras de arte têm liberdades para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender um funcionamento não só da língua, mas da arte também. Entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora aos comentários do post. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros ou usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Gente, é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Só um minutinho aqui, turma. A linguagem, né? Ela... Você tem liberdade para falar, né? A gramática, ela permite isso. Quer dizer, a gramática não, a linguística permite que você fale. Né? Quem não permite é a gramática. O jeito que você falar, que você conseguir, a linguística vai permitir.
Quem não permite de jeito nenhum, como eu estou falando com vocês, é a gramática. Né? A gramática não vai permitir nunca. Um minuto aqui, gente, que eu vou jogar uma de outra turma aqui, tá? Foi uma besteira aqui. Só um minuto. Gente, o que eu fiz aqui? Meu Deus do céu. Só um minuto, tá? Hum. Vamos lá. Então, vamos lá, turma. Então, como eu estava falando com vocês, né, existe muita diferença na questão da gramática. Para a linguística, a gramática vai te exigir algo para você poder falar, enquanto a linguística vai te defender, né? A linguística vai entender que você não teve oportunidade, Vamos ao vídeo. Para responder à questão a seguir, leia a crônica Anúncio de João Alves de Carlos Drummond de Andrade, publicada originalmente em 1954. Figura o anúncio em um jornal que o amigo me mandou e está assim redigido. A procura de uma besta. A partir de 6 de outubro do ano cadente, sumiu-me uma besta vermelha escura com os seguintes característicos: calçada e ferrada de todos os membros locomotores, pequeno quisto na base da orelha direita e crina dividida em duas seções, em consequência de um golpe cuja extensão pode alcançar de 4 a 6 centímetros, produzido por jumento. Essa besta, muito domiciliada nas cercanias deste comércio, é muito mansa e boa de sela, e tudo me induz ao cálculo de que foi roubada, assim que hão sido falhas todas as indagações. Quem, pois, apreendê-la em qualquer parte e a fizer entregue aqui, ou pelo menos notícia exata a ministrar, será razoavelmente remunerado. També do Mato Dentro, 19 de novembro de 1899. João Alves Júnior.
55 anos depois, prezado João Alves Júnior, tua besta vermelha escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó. E tu mesmo, se não estou enganado, repousas suavemente no pequeno cemitério de També. Mas teu anúncio continua um modelo no gênero, se não para ser imitado, ao menos como objeto de admiração literária. Reparo, antes de tudo, na limpeza de tua linguagem. Não escreveste apressado e toscamente, como seria de esperar de tua condição rural. Pressa não a tiveste, pois o animal desapareceu a 6 de outubro, e só a 19 de novembro recorreste à cidade de Itabira. Antes, procedeste a indagações. Falharam. Formulaste depois o raciocínio, houve roubo. Só então pegaste da pena e traçaste um belo e nítido retrato da besta. Não disseste que todos os seus cascos estavam ferrados. Preferiste dizê-lo de todos os seus membros locomotores. Nem esqueceste desse pequeno quisto na orelha. E essa divisão da crina em duas seções, que teu zelo naturalista e histórico atribuiu com segurança a um jumento. Por ser muito domiciliada nas cercanias deste comércio, isto é, do povoado e sua feirinha semanal, inferiste que não teria fugido, mas antes foi roubada. Contudo, não afirmas em tom peremptório. Tudo me induz esse cálculo, revelas aí a prudência mineira que não avança ou não avançava. Aquilo que não seja evidência mesma. É cálculo, raciocínio, operação mental e desapaixonada como qualquer outra, e não denúncia formal. Finalmente, deixando de lado outras excelências de tua prosa útil, a declaração final. Quem apreendeu, pelo menos, notícia exata a ministrar, será razoavelmente remunerado. Não prometes recompensa tentadora. Não fazes praça de generosidade ou largueza. Acenas com razoável, com a justa medida das coisas que deve prevalecer mesmo no caso de bestas perdidas integres. Já é muito tarde para sairmos à procura de tua besta, meu caro João Alves do També. Entretanto, essa criação volta a existir porque soubeste descrevê-la em decoro à propriedade. Um dia remoto, e o jornal aguardou, e alguém hoje a descobre. E muitos outros são informados da ocorrência. Se lesses os anúncios de objetos e animais perdidos, na imprensa de hoje ficarias triste. Já não há essa precisão de termos, essa graça no dizer, nem essa moderação, nem essa atitude crítica. Não há, sobretudo, esse amor à tarefa bem feita que se pode manifestar até mesmo no anúncio de besta sumida. Está empregado em sentido figurado o termo destacado no seguinte texto. Reparo, antes de tudo, na limpeza de tua linguagem. Letra C. Gente, eu vou parar aqui, tá? Então, a gente parou na página 163. Tá? Anota aí, por favor, alguém. Tá? Eu vou parar por aqui. Então, bom final de semana, fiquem com Deus e até sexta. Obrigado, segundo ano. Tchau.